Olá, muito boa noite a todos e todas vocês que estão nos acompanhando aqui na página do Colégio Estadual Indígena Coroa Vermelha. Hoje nós vamos continuar com a nossa Semana de Bem Viver e quem vai estar apresentando é a nossa professora Adriana Pesca. Professora, por favor, faça a apresentação aí do nosso convidado e também se apresente. Boa noite a todos, Tacorã. Primeiro dizer que é um prazer imenso estar recebendo o Dr. Zig, né? O Dr. Zig é Pataxó, faz parte do nosso povo, então é uma honra enorme estar podendo recebê-lo aqui para esse bate-papo. Eu me chamo Adriana Pesca, sou professora do Colégio Estadual Indígena, e como o Jefferson já frisou, a gente está aí na nossa segunda atividade virtual do Bem Viver. E a intenção do Bem Viver é não só teorizar, mas a gente também pensar em algumas ações dentro desse processo de pandemia que podem nos ajudar a conviver com esse período que ainda está se estendendo e fazer aquilo que é necessário para que a gente possa sair o mais rápido possível desse momento de pandemia. Então, o doutor Zig Pataxó, como é conhecido, é Basílio Guedes Oliveira. Ele é especialista em preceptoria em Medicina de Família e Comunidade pela Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, em 2020. Especialista em Medicina de Família e Comunidade em 2019, pela Universidade Federal de Minas Gerais. É graduado em Medicina em 2016 pela Universidade Federal de Minas Gerais. Médico assistente da saúde indígena desde 2019 pela CESAI Bahia, no Polo Base de Camaraju. Então, seja bem-vindo, doutor Zig, que Obrigado. Você possa fazer desse momento um momento mesmo de diálogo e bate-papo, que eu acredito que por mais que já tenhamos aí ouvido muitas coisas a respeito desse momento de pandemia, da Covid, dos malefícios que vem acontecendo, é sempre importante frisar, porque nós temos também especificidades dos nossos povos. E muitas vezes, quando faz um boletim geral, essas especificidades ficam um pouco, ocultas ou ficam em meio a tantas outras coisas que não são utilizadas da maneira como gostaríamos. Então, o doutor Zig pode cumprimentar o público e eu vou iniciar com algumas perguntas gerais para que ele possa iniciar a fala dele a respeito do tema. Sim. Bom, inicialmente a gente vai para aquelas perguntas mais gerais, né? O que é essa pandemia? Porque, por mais que a gente tenha ouvido falar muito sobre isso, pode ser que ainda haja alguma dúvida. O que é, de fato, essa Covid-19? Esse processo de transmissão, como ele acontece? Quais os cuidados que a gente precisa tomar e deve continuar tomando, aqueles que já estão tomando, para que, quando precisar sair de casa, porque alguns, de fato, precisam sair, precisam trabalhar, precisam estar na ativa, e quais os riscos, desse vírus dentro das nossas aldeias, mesmo aquelas que são mais distantes dos centros urbanos. Certo. Acabou, né, as perguntas, por enquanto? Por enquanto, sim. Tá dando para escutar? Tranquilo? Tranquilo, tá muito bem. Tá, ok. Boa noite a todas e todos, né? Como já foi apresentado, sou o Zig Pataxó, trabalho aqui na CESAI Bahia, no Polo Base de Itamaraju, desde o ano passado, então tenho um pouquinho mais de um ano, né? Trabalhando aqui com o meu povo, né? Povo Pataxó. Gostaria de agradecer o convite da Arissana, que entrou em contato comigo, né? Para poder fazer esse bate-papo, que vai ser aqui um jogo de bate-papo mesmo, mais do que uma live, né? Dar boa noite para a Adriana, para o Jefferson, né? Para a gente começar esses trabalhos. Então, assim, algumas definições são importantes para a gente fazer, para a gente começar a falar um pouquinho sobre, né? Sobre a doença, como você colocou, alguns informes gerais que realmente são importantes. Essa doença, que a gente chama de Covid-19, é uma doença que é ocasionada por um coronavírus que foi descoberto, na verdade, o histórico é importante. Então, assim, lá na China, no ano passado, final de 2019, eles começaram a perceber que alguns casos de pneumonia entre pacientes e os médicos começaram a conversar entre si e viram que pareciam-se muito essas pneumonias entre um caso e outro.
depois que juntou-se esses casos, que as pessoas começaram a estudar, os profissionais começaram a se juntar, a estudar, e ver que tinham algumas características que eram comuns nessas pneumonias. E daí, então, esse vírus ele começou a se alastrar pela China inteira, né? Começou a se alastrar para outros países com sintomas muito parecidos. Os sintomas que eles começaram a perceber logo inicialmente eram sintomas de febre, de tosse, dor no corpo, dor de garganta, que eram sintomas de gripes comuns, né? Mas que levavam à pneumonia mais grave. Os pacientes, inclusive, precisavam ser internados nesses casos. De lá para cá, essa endemia, que a gente vai falar um pouco, né, do nome pandemia, de como que a gente pensa nesse nome, começou a aumentar, né, e hoje encontra-se praticamente em todos os continentes, né, em todos os países, inclusive o nosso país, né, o Brasil. A gente considera uma endemia quando uma doença ela acontece em alguns locais específicos. Então, por exemplo, em um bairro, em uma cidade, em um estado, a gente chama de endemia. Quando acontece no país, a gente também chama de endemia. Quando isso se alastra para os continentes, abarcando vários países, a gente tem essa denominação geográfica de pandemia. Então, essa denominação não é de gravidade, ela é geográfica. Então, se alastra por vários continentes, a gente chama de pandemia, né? Então, vamos lá. Voltando, esse coronavírus, ele é um coronavírus novo, então, por isso toda essa preocupação. Então, até então, ninguém tinha tido contato com esse coronavírus novo, que a gente chama de SARS-CoV-2, porque ele acaba causando uma síndrome respiratória aguda grave, né? E daí o nome Covid-19, que é o nome da doença, porque, né, chama doença do coronavírus, que foi descoberta em 2019. Então, a doença Covid-19 e o nome do vírus, que é chamado de coronavírus, tá? Então, esse vírus, depois que você tem contato com ele, você pode apresentar alguns sintomas. Alguns pacientes podem apresentar-se assintomáticos, sem ter sintoma algum. Naqueles pacientes em que a gente tem sintomas, os principais deles são febre, como eu falei, tosse, aí pode ser tosse produtiva, mas principalmente tosse seca, dor de garganta, obstrução nasal, nariz escorrendo, que são nos casos mais leves. Em casos mais moderados a graves, a gente pode ter desconforto respiratório, que é falta de ar, dificuldade para respirar, e aí sim, nesses casos, a gente talvez precise de levar o paciente para o hospital, né, que são os casos que a gente se preocupa mais. Então, para a gente entender, esses são os sintomas de casos leves e de casos que a gente precisa encaminhar para um serviço de referência. Como que é transmitido o vírus? Como já muito difundido, o vírus ele é transmitido através de gotículas de saliva. Então, quando a gente conversa com um parente, a gente pode passar o vírus. Se alguma superfície estiver contaminada, a gente também, se apoiar naquela superfície ou em algum objeto que esteja contaminado, a gente pode pegar também o vírus. E trocas de material mesmo. Então, no abraço, no beijo, então quando a gente pega na boca, no nariz, no olho, que são regiões de mucosa, onde o vírus ele tem contato com o ser humano, a gente também transmite. Essas são as principais formas de transmissão do novo coronavírus, né? Como a maior parte dos vírus. Então, só para a gente pensar, são sintomas que são praticamente iguais aos sintomas de gripe, numa época de gripe, né? E que são facilmente transmitidos. Atualmente, a gente não tem ainda nenhum tratamento efetivo para essa doença, para o Covid-2019. Então, tem-se feito estudos, vários estudos, para a gente tentar chegar em alguma medicação que possa nos ajudar a controlar ou mesmo combater a infecção.
A gente tem visto aí nas redes sociais, na televisão, enfim, disseminando algumas informações sobre algumas medicações que, a princípio, elas não são indicadas, porque ainda não se tem um estudo efetivo que recomende essas medicações, né? Que é a hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, azitromicina. Mas, assim, o Ministério da Saúde, enfim, deixou em aberto para que cada médico, pensando na especificidade de cada paciente, possa pensar melhor na individualidade desse paciente e pensar se é possível ou não começar alguma medicação nesse sentido. Mas que, como a gente sabe, a gente não tem um tratamento ainda que possa ser prescrito. Bem como a gente também não tem nenhuma vacina que foi fabricada e que a gente possa estar fazendo nos nossos pacientes, assim como a gente tem para outras doenças, como influenza, né? Que a gente já tem no nosso calendário vacinal anual dos povos indígenas, da população em geral. Então, as medidas que a gente pode fazer, já que a gente não tem nenhum tratamento, infelizmente ainda, são medidas de prevenção. Então, tudo que a gente tem feito no intuito de evitar que a gente aumente o número de casos confirmados, de pacientes internados, de óbito, é evitar a transmissão do vírus, né? E quais que são, então, essas medidas, que são medidas que são importantes, muito bem difundidas, que a gente está a todo momento escutando, seja na televisão, nas rádios, né? Em outros veículos de comunicação também. A principal delas é a higienização das mãos. Então, falou-se muito do álcool em gel, mas eu queria que a gente voltasse um pouquinho. O álcool em gel eu vou deixar para falar um pouquinho daqui a pouco, mas água e sabão são os principais elementos que a gente vai utilizar para estar fazendo a higienização das nossas mãos. Então, lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos. Então, tem até uma regra aí, você pode cantar parabéns para você 2 vezes, que a gente considere esse tempo um tempo ótimo enquanto a gente lava as mãos, né? Então, fazer lavagem das mãos, lavando todos os dedos, debaixo da unha, lavar os punhos, lavar o polegar de um lado e do outro, né? Nesse tempo, gastando, no mínimo, 20 segundos para lavagem das mãos. Se em lugares onde eu não tenha acesso a água e sabão, aí sim eu vou utilizar álcool em gel. Álcool em gel a partir de 70%, que tem eficácia contra o coronavírus, né? Então, em lugares onde eu não tenho água e sabão, eu vou usar álcool em gel. Esse é o primeiro ponto. Então, se eu estiver em casa, então, na aldeia, eu vou sempre lavar minhas mãos com água e sabão. Se eu tiver que sair em algum momento, seja para fazer compras, que a gente vai conversar mais daqui a pouquinho sobre a importância do isolamento físico, né? Se eu tiver que sair para algum lugar, então, fazer compras no supermercado, em alguma consulta que eu não possa faltar, aí sim, eu vou levar o álcool em gel, e claro, usando a máscara de pano, porque infelizmente a gente não consegue ter acesso à máscara cirúrgica para todo mundo. Então, sai de casa com máscara de pano, limpa, né? Álcool em gel, para aqueles momentos onde a gente não tiver acesso a água e sabão. Além disso, a gente tem uma etiqueta respiratória. Então, se eu tiver tossindo ou tiver que espirrar, o ideal é que sempre eu cubra a minha frente com o antebraço, né? Fazendo desse jeito aqui. Então, logo depois que eu fizer isso, que eu espirrar ou tossir no braço, eu tenho que lavar minhas mãos novamente. Isso que a gente chama de etiqueta respiratória. Então, na hora de tossir ou espirrar, sempre proteger, para evitar que a gente contamine nossas mãos novamente. A questão do uso da máscara, né, que também tem sido muito falado, do uso da máscara cirúrgica para a gente sair de casa. A gente sabe também que está em falta, não tem máscara cirúrgica para todo mundo poder sair de casa nos momentos em que precisa. Então, foi liberado, sim, o uso da máscara de pano limpa. Então, o ideal é que a gente tenha 2, 4 máscaras de pano aí, cada pessoa,
para que quando a gente tiver que usar e sujar, a gente possa posteriormente já descartar e usar uma nova, né? E colocar a outra para lavar, para que a gente sempre faça esse rodízio. Se a nossa máscara estiver suja, a gente tem que trocar. Isso é importante. Outra coisa que é muito importante é na hora da retirada da máscara, né? O uso e a retirada. Eu vejo, às vezes, muita gente usando a máscara aqui no queixo, né? Na rua, que não é o ideal. A máscara a gente tem que cobrir nariz e boca, principalmente, e evitar de, depois que eu coloquei a máscara, de tocar na máscara. Porque a gente considera que aquela região que a gente colocou a máscara por fora pode ser uma via de contaminação. Então, depois que eu coloco minha máscara, eu não toco nela. E quando eu for retirar, o ideal é que eu retire ela pelo elástico que fica preso na orelha, e não tirar ela pela frente. O pessoal estava vendo que muitas contaminações que aconteciam era exatamente na hora da retirada da máscara, que as pessoas retiravam a máscara pela frente, e não aqui pelo elástico, que seria o ideal, né? Em relação às superfícies em casa, a gente, como mora em comunidade, a gente tem muito de pegar na mão, né? A gente tem nossos utensílios, de dar abraço, a gente é muito carismático, a gente tem muito isso na nossa cultura, de aperto de mão, de abraço, uma coisa que a gente, infelizmente, vai ter que ficar um período sem fazer, pensando na nossa prevenção mesmo, né? De transmissão. Então, esses locais, essas superfícies, que a gente sempre tem a mania de pegar. Então, maçaneta de porta, né? Celulares, lugares onde a gente pegue muito. O ideal é que a gente sempre faça a higienização desses objetos, dessa superfície. Tudo isso, de novo, no intuito de diminuir a transmissão, né? Porque a gente sabe também que algumas superfícies, elas ficam com o vírus vivo por mais tempo. Então, plástico, a gente tem um tempo de meia-vida do vírus ali maior, pano também um pouquinho maior. Por isso que é importante a gente fazer essa limpeza das nossas superfícies, né? Falando em relação ao isolamento físico, né, social, que também é algo importante a se falar, nas nossas comunidades, a gente sempre fez nossos auês, nossos rituais, é muito comum, é nosso, né? Culturalmente nossa herança. E ficar um tempo sem fazer isso, para a gente é incômodo, né? Incomoda culturalmente, incomoda nosso ser individualmente, mas que eu peço que vai ser por um momento, a gente torce para que passe muito rápido, é um momento que todo mundo tem feito vários esforços para que a transmissão diminua. Então, assim, é importante esse isolamento nosso, que a gente evite de ir nos grandes centros, né, que a gente evite de sair das aldeias. E é lógico, se não tiver como eu falei, em relação a ter que fazer compras, a resolver outros problemas de caráter individual ou de caráter comunitário, né? Às vezes o cacique precisa ir na cidade, né? Uma liderança precisa ir na cidade, resolver vários problemas que são de responsabilidade dele, que às vezes são urgentes. Então, ele precisa sair da aldeia, né? E aí, é nesses momentos em que a gente tem que pensar em evitar a transmissão, né? Tomar todas as medidas necessárias, que é o que a gente tem conversado sempre, a gente conversa sempre com as nossas lideranças, a gente conversa sempre com os caciques, né? E está sempre orientando disso. Tem necessidade? Lógico, a gente vai ter que sair da aldeia, mas tomando todas as medidas possíveis, né? E cabíveis. Acho que é isso. Acho que eu devo ter falado uns 20 minutinhos aí. Adriana, acho que eu respondi todas as perguntas. Eu não sei se ficou alguma coisa faltando, mas aí, como é um bate-papo, o que tiver faltando também a gente completa aí. E quem tiver dúvida também pode ir mandando aí, que a gente vai tirando, a gente vai respondendo à medida do possível. Ah, tá. É só para... Acabei pegando os dados aqui de ontem e de hoje. Infelizmente, assim, a gente tem visto uma transmissão da doença
muito grande nas grandes cidades nos últimos tempos e atualmente tem vindo para o interior, né? Tá chegando para a gente agora. Nós aqui da região litorânea, né? A gente vive do turismo, a gente sabe disso. E esse trânsito de pessoas tem aumentado. Inclusive aqui no município, né? Eu sou de Cumuru, ali de Prado. A gente viu a abertura do turismo com todas as medidas de prevenção, mas enfim, né? O que causa uma grande preocupação exatamente no momento em que tem aumentado os casos aqui na nossa região. Então, assim, é uma preocupação muito grande. Então, só para passar alguns dados aqui da nossa região, aí de vocês também, se alguém tiver alguma informação mais nova, pode me passar também. Aqui em Itamaraju, os dados de hoje, a gente tem 557 casos confirmados, são 13 óbitos, sendo que um deles foi de ontem para hoje, e temos 3 pacientes internados. Prado, né, que é aqui pertinho também, aí são dados de ontem, eu ainda não tenho os dados de hoje. São 118 casos confirmados, 2 óbitos e 3 internados. Porto Seguro, né, aí nessa região, de hoje, 557 casos confirmados também, são 6 óbitos e são 10 pacientes internados, né, muita gente. Sem falar que eu acho que os leitos de vocês de UTI estão todos saturados, né? Da UTI, principalmente. Em Cabralha, aí o dado também é de ontem, se alguém tiver mais atual aí pode passar, são 118 casos confirmados, 1 óbito e 2 internamentos. Teixeira, que é aqui pertinho nosso também, né, da região, sempre transita muita gente, é uma cidade polo para a gente aqui, sabe, de referência. De hoje são 1.413 casos e tem aumentado consideravelmente nessas últimas semanas. São 24 óbitos e 24 internações, né? E Alcobaça, que é aqui pertinho também, são 63 casos confirmados e 1 óbito. Então, assim, esses dados para a gente trazem uma preocupação muito grande. A doença tem chegado nas cidades mais do interior, né, nas cidades mais rurais, chegando próximo às nossas aldeias. Logo no início, assim, de março, era muito bom, a gente falava que não tinha nenhum caso na aldeia, a gente estava super feliz, a gente estava no cenário 1 ainda, né, que não tinha nenhum caso, e a gente trabalhava muito com prevenção. E aqui, no nosso polo de Itamaraju, os nossos casos foram das últimas 2 semanas para cá. A gente está com 10 casos confirmados aqui, são todos pacientes meus, né? E a gente preocupa, né? Nossos casos estão aumentando agora, em Cumurixatiba são 2 casos, então os casos têm aumentado agora aqui no interior, e a gente vê com muita preocupação essa questão de abertura, né, do turismo em si. A gente sabe que as pessoas, né, precisam sobreviver e tal, mas a gente tem que pensar também que talvez esse não seria o melhor momento, o momento em que tem aumentado os casos aqui no interior, né? Acho que é isso. Exatamente isso. É muito importante, eu até havia trazido também esses dados, mas que bom que você já os apresentou, porque, de fato, é uma enorme preocupação que esteja se pensando nessa abertura gradual desses espaços que estavam fechados, que a gente sabe que, infelizmente, a gente está no meio desse conglomerado de coisas, do turismo, da questão das praias, das barracas. É uma preocupação muito grande, inclusive para nós, educadores, uma preocupação da reabertura das escolas, né, do retorno das aulas, porque já se cogita aí que possa haver esse retorno, mas há uma preocupação muito grande de que haja esse retorno exatamente no momento em que está havendo um número tão grande de casos, né, na nossa região, nas nossas aldeias, e isso tem trazido realmente preocupações, a gente tem pensado em ações, porque ainda que a gente se preocupe com a perda de uma eletiva, a gente se preocupa também, mais ainda com a questão, né, das vidas, da saúde, de tudo que vem acontecendo. Então, realmente é muito preocupante que num momento tão delicado a gente possa fazer essas reaberturas e esses retornos. Então, uma pergunta que a gente tem
para a gente poder refletir de coletiva, que nesse momento que a gente tem percebido aí, né, embora a gente tenha, quando a gente olha os números, a gente percebe que o número de pessoas que são curadas que é significativo. Mas a gente tem um aumento também, uma crescente dessas pessoas que continuam se infectando, como você falou, em Porto Seguro, os 10 leitos já estão ocupados, então os números continuam crescendo e a gente não tem leito suficiente para poder receber essas pessoas. Então é muito complexa essa situação. Então, para esse momento, como é que você percebe, o que você tem a dizer em relação à possibilidade de retorno das nossas atividades educacionais, né, nas nossas aldeias? Sim, boa pergunta. Só voltando um pouquinho na doença, para a gente poder responder essa pergunta, voltando um pouquinho na doença, né? Nós, povos indígenas, já somos considerados vulneráveis exatamente pelo nosso histórico, né? Esse histórico de matança, com doenças, inclusive, né? E temos diminuído de número consideravelmente. A gente sabe também que a preocupação maior é com os nossos pacientes que têm alguma comorbidade e com os nossos idosos. Então, naqueles pacientes que têm alguma doença crônica, diabetes, hipertensão, alguma doença cardíaca, alguma doença pulmonar, é com eles que a gente tem se preocupado mais. Por quê? Porque é exatamente nessa população onde a gente vê o maior número de internação e de óbito, né? Então a gente poderia pensar que qual seria o problema então de abertura de escola, que normalmente a criança, né, já são bem mais jovens que não entram nessa faixa etária. A preocupação é exatamente essa. Normalmente nossas crianças, elas não vivem sozinhas, né? Elas vivem em casa. A gente sabe que nossas aldeias, nossas casas, vive muita gente numa casa só, e às vezes um cômodo só, 2 cômodos. A gente sabe da nossa realidade, que é muito diversa. E as crianças, se forem infectadas, realmente pode ser que elas não tenham sintomas, possa ser que elas tenham poucos sintomas, não desenvolvam uma doença grave, mas existe o risco dessas crianças passarem essa doença para os seus pais, para os seus avós. E aí sim, fazendo essa transmissão para os mais velhos, que são normalmente as nossas lideranças, aquelas pessoas que a gente mais preocupa, né? Nossos anciãos, as pessoas que detêm o nosso conhecimento de nossos antepassados, assim. Então, eu vejo realmente com bastante preocupação essa questão de abertura das escolas exatamente nesse momento onde tem chegado a transmissão nas cidades mais do interior, que é o nosso caso. Está chegando nas nossas aldeias agora, como eu falei. Até em março a gente não tinha, até início de março a gente não tinha nenhum caso. A gente já tem bastante casos agora, né? Então, assim, eu vejo com bastante preocupação. Exatamente quando está aumentando os casos que a gente faz a abertura das escolas, né? Então, assim, talvez repensar, esperar para um outro momento, né? Acredito que esse não seja o melhor momento da gente fazer a abertura das escolas, né? Essa é a minha opinião, olhando esse cenário aqui na nossa região especificamente, né? Acho que é isso. E outra coisa que a gente continua percebendo que, apesar de todas as informações que têm chegado nesses diversos espaços, ainda há uma falta de consciência de uma parte significante da sociedade de perceber a gravidade, né, dessa pandemia. Então, a gente está aí desde março, só foi aumentando gradualmente, quando a gente talvez pensasse que não levaríamos tanto tempo, né, com essa situação, e ela só foi se agravando até chegar no estado atual. Então, como que você percebe? Você acredita que existe uma consciência coletiva em nossos contextos urbanos ou de aldeia quanto à compreensão da gravidade dessa pandemia, tanto para a sociedade como um todo, mas em especial para as nossas comunidades, nossos povos indígenas? Sim. Ótima pergunta também. É muito variável essa questão de consciência, sabe? Inclusive, eu posso te falar que isso varia, inclusive, de aldeia para aldeia, sabe? De como que tem sido pensado isso. Às vezes,
eu vejo muita gente saindo nas ruas, sem máscara, né, sem nenhuma precaução. E, infelizmente, a gente tem aquele pensamento de que só vou mudar se chegar perto de mim, né? Se eu tiver algum familiar que é acometido, que faleça, para que eu mude a minha postura frente ao que tem acontecido. Algumas pessoas não acreditam na doença, né? Eu acho que eu vi alguém aqui embaixo falando em relação a fake news, né? Inclusive, acho que essa é uma das fake news que tem, de que a doença não existe. Eu acho que a gente não estaria se mobilizando mundialmente se não fosse uma doença que nos preocupasse, sabe? Eu tenho sempre contato com os meus outros colegas, que são médicos que trabalham em outras regiões, São Paulo, Minas Gerais, né, em outras partes do país, e que tem essa mesma preocupação, né? A gente sabe, o Adriane, que a gente vive uma questão política muito, muito séria, muito grave, e que isso tem influenciado muito para alguns pensamentos negativistas, né? Alguns pensamentos que piorem nosso pensamento em querer manter o isolamento, em querer manter essas precauções, sabe? Eu acho que assim, nosso povo ele já sofreu bastante, continua sofrendo, e esse sofrimento é diário, né? Então, assim, diante de uma pandemia mundial, é claro que a gente vai sair perdendo bastante, né? Então, acho que essa consciência deveria ser principal, individual, né? De pensar em mim como indivíduo, e segundamente coletiva, pensar num outro também, de que eu posso transmitir essa doença para outra pessoa, né? Mas é variável, assim, sabe? Varia muito. Eu vejo muitas lideranças muito preocupadas, sim, né? Mas alguns indivíduos, em particular, saem, né? Não respeitam o isolamento. Então varia bastante, né? Inclusive eu tenho assim pedido muita ajuda das lideranças, né? Dos caciques, sempre quando eu vou em alguma aldeia, eu preciso conversar com o cacique ou com a liderança, especialmente para eles ajudarem a gente, né? A gente como profissional de saúde que está sempre indo na aldeia, para que fortaleça essas informações, né? Fortaleça esse pensamento coletivo de que a gente tem que se proteger. Porque é pensar que se, normalmente, um vírus, ele entra dentro de nossa aldeia, o estrago ele pode ser muito grande. Porque, como eu falei, a gente mora todo mundo junto, né? Na mesma casa, são muitos indivíduos em um cômodo só. Como é que a gente consegue, às vezes, fazer um isolamento, sendo que, às vezes, a gente só tem um cômodo para a família inteira viver, né? Se alguém é contaminado, como que a gente orienta o isolamento? Fica difícil, né? Então, acho que esse pensamento coletivo, realmente, ele é importante. Ele é importante, sim. Acho que é isso. E quanto a professora Gabriela, né, que citou em relação às fake news, você disse que uma dessas, sim, o vírus não existe, é a fake news, é uma das fake news. Você teria outra para citar? Porque a gente está vivendo na era da fake news, né? A gente sabe quanto tem atrapalhado muito, principalmente nesse momento de pandemia. Você teria alguma outra relacionada a esse momento para falar para a gente? Sim, isso é importante. Acho que antes de falar das fake news, é importante falar em relação à informação. Surge muita informação, mas muita informação a todo segundo. Nas redes sociais a gente é bombardeado por informações diversas. E o mais importante é a gente saber onde consultar, né? A gente saber como utilizar essas redes sociais. Então, se eu tenho dúvida, né, se aquela informação ela é verídica, né, ou se foi inventada, enfim, por vários motivos, eu vou naquele site de confiança. Então, tem o Ministério da Saúde, a OMS, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que são veículos que são importantes e que passam informação com credibilidade, sabe? Conversar com vários médicos, com outros profissionais de saúde, pedir materiais, conversar sempre com os enfermeiros, as enfermeiras, os AIS. Com certeza eles têm informação que pode passar, tem algum material novo que possa passar, sabe? As fake news são diversas, né? Então, assim, eu acho que a mais preocupante é em relação ao tratamento, né? De que a gente já tem uma cura para o coronavírus, coisa que a gente não tem, infelizmente. Como eu falei, algumas substâncias, elas estão sendo estudadas
para a gente ver se tem algum efeito benéfico, né? E não traga nenhum risco. Porque, por exemplo, vamos pegar a hidroxicloroquina e a cloroquina, que eu acho que é a mais comum que a gente tem escutado nesses últimos tempos. Não tem nem muitos estudos, um estudo que a gente considera importante, né? Um estudo que nós médicos consideramos que a gente pode levar em consideração, que tenha um número grande de indivíduos estudados, né? Que obedeça a todas as regras de um artigo científico, por exemplo. Não tem nenhum estudo assim que nos oriente a fazer uso dessas medicações, porque quando eles compararam pessoas que tinham o coronavírus, que usaram hidroxicloroquina, com pessoas que não usaram, não teve diminuição de mortalidade. Então, assim, quem usou e quem não usou, não teve nenhum benefício. E mais, né, algumas dessas medicações, a hidroxicloroquina, especificamente, aumenta o risco de algumas doenças cardíacas, inclusive arritmia, né? Então, ter todo esse cuidado em relação a qualquer medicação, o pessoal saia falando como tratamento. Então, pergunte a seu médico, né? Pergunte à equipe se ele está sabendo desse novo tratamento, como que é essa orientação, né? Isso é importante. E a primeira que eu falei em relação à não existência da doença, né? De não acreditar que a doença existe, né? Inclusive, a gente tem, né, tem pacientes, possivelmente amigos próximos que tiveram, né, ou que têm a doença e que estão se recuperando, né? Então, acho que mais do que a gente saber das fake news, é saber como consultar fontes confiáveis para a gente ter essas informações, né? Acho que isso a gente evita muita coisa e sempre está atualizando, né? É isso. Isso. E aí, em relação ao número de informações, eu acredito que no outro momento que a gente tem em decorrência da pandemia, é que esse bombardeio de informações e de tentar estar fazendo esse link entre estar isolado, mais ou menos, com o que está conectado com o que está acontecendo lá fora, tem trazido outros malefícios, como ansiedade, né? Muitas coisas que têm mexido com o emocional e o psicológico. E aí eu trago uma questão que a gente viu tem poucos dias, né, que nosso mestre Raul me perdoa esse povo, que não foi diretamente pela Covid, mas que foi em decorrência, sim, desse processo pandêmico, de tudo que ele tem gerado. E aí eu queria saber de você, você acredita que muitos outros males de saúde física e psíquica, eles têm aumentado com essa pandemia? E como que a gente faz para lidar com tudo isso? Ok, sim. Então, vamos lá. Dois tópicos um pouquinho diferentes, mas vamos falar sobre os dois. Em relação às doenças físicas, né? Se eu não me engano, o falecimento foi por conta de infarto, AVC, né? Se não me corrija aí se eu estiver errado. É importante que a gente está em época, né, de Covid-19, o que não quer dizer que a gente não tem que se preocupar com as nossas outras doenças. Muito pelo contrário. A gente tem que estar continuando em alerta para as nossas doenças crônicas. Então, os pacientes que têm outras doenças, outras comorbidades, que não seja coronavírus, a gente sempre tem que estar atendendo. Inclusive, a gente continua atendendo eles, né? Porque eles têm que estar controlados. A gente não quer que nenhum paciente desse se descontrole e que precise se dirigir a um hospital. A gente não quer isso de jeito nenhum. Então, esses atendimentos, eles estão acontecendo, eles devem se manter, porque a gente tem que continuar cuidando dos nossos doentes que têm outras doenças, não é porque chegou o Covid que as outras doenças tornam-se menos importantes. Elas continuam sendo importantes, né? Com as suas devidas gravidades. Então, assim, nesse caso, que foi uma AVC, né? A indicação seria que se deslocasse para o hospital, né? Teria que ir. Eu sei que não foi por conta do medo da questão do Covid-19, mas é uma questão de urgência. Então, tomar todas as medidas possíveis e nas redes sociais eu até deixei em aberto, né? O Conselho Federal de Medicina, ele liberou nós médicos a fazermos teleconsultas. Então, eu até deixei em aberto para aqueles pacientes que têm alguma dúvida, têm algum sintoma, para eles não precisarem, né, se deslocarem até o centro de saúde, às vezes para sair de casa, que eles entrem em contato, né, pelo meu Facebook, pelo meu Instagram, inclusive eu tenho feito algumas consultas assim, tirado algumas dúvidas, porque às vezes a gente pode resolver ali mesmo, sem que aquele paciente precise se deslocar até o hospital, né, aumentar a chance de exposição e infecção da doença.
Então, assim, em relação às doenças físicas, biológicas, a gente tem que continuar se precavendo, né? Se precisar ir ao médico, tem que ir, tomando todas as devidas providências, né? Porque se a gente colocar risco-benefício aí, é um risco muito grande, tanto para a Covid quanto para um infarto. É um quadro grave para a gente pensar, né? Então é isso. As doenças físicas, a gente continua monitorando, né? A gente tem que continuar monitorando. A gente não quer que nenhum paciente se descontrole nesse sentido. Em relação às doenças psíquicas, é um ponto importantíssimo, né, da gente conversar, porque voltando, ninguém imaginaria um ano passado que a gente esse ano estaria numa pandemia, né? Ninguém ia acreditar se alguém contasse. Então a gente não está preparado para ela. A gente não está preparado, né? A gente está aprendendo juntos agora, né? Por isso que a questão dos estudos, né, dos tratamentos, estamos aprendendo juntos. E não é fácil, assim, e não é difícil de pensar que a gente, sim, vai ter alguns sintomas de preocupação, de ansiedade, de medo, que são normais nesse período, mas que a gente tem que observar. Então, se começar a ter sintomas de medo, de preocupação, de tristeza, de ansiedade, mas que são sintomas que estão se mantendo por muito tempo e que isso tem prejudicado a nossa vida. Então, por exemplo, não me deixado fazer o meu trabalho, para quem trabalha, não me deixado fazer as coisas que eu fazia anteriormente dentro de casa, aí sim eu me preocupo. Se eu diminuo a minha funcionalidade no dia a dia, é uma preocupação. Então, de novo, é esperado ter medo, é esperado ter preocupação, ter ansiedade por um período, né? Algumas semanas, né, com essa preocupação, sim. Mas se isso está afetando o meu interior, a minha vida, o meu modo de viver, o meu modo de tratar o outro, isso me preocupa, né? Eu uso muito com os meus pacientes uma técnica de para acalmar, né, que dá para vocês pesquisarem, inclusive, depois aí, eu acho que meus pacientes vão até se lembrar, chama-se Acalme-se. É um mnemônico que foi desenvolvido por uma psicóloga e que te ajuda a diminuir esse estresse nesse período. É uma técnica que mistura respiração, né, modo de agir também, que pode nos ajudar nesses momentos. E o que eu falo normalmente as perguntas são, né, o que fazer nesses momentos quando eu estou ansioso e tal, é fazer a pergunta contrária. Como eu estava, o que eu fazia antes disso acontecer, antes de estar na pandemia? O que eu fazia para me acalmar, né? Vão ter várias opções. Leitura, atividade física em casa, trabalho de respiração, meditação, pintura, desenho. Aí entra um leque de coisas para a gente pensar e que seja adequado para cada pessoa, né? Então, assim, pensar que isso pode existir, e se isso passa dessas semanas, dessas 2, 3 semanas, talvez seja necessário eu pedir uma ajuda, né? Seja ajuda dos familiares. A gente é muito comunidade, a gente é muito coletivo. Então a gente não pode perder isso agora, né? Então liga, a gente tem acesso a telefone, as redes sociais. Então conversar com o parente, ligar para a mãe, contar isso, dividir essas preocupações para a gente se ajudar também. E caso mesmo assim a gente não tem um retorno, não tem melhora, né, comunicar ao AIS, comunicar ao enfermeiro, à enfermeira, comunicar ao médico, para que a gente possa estar atendendo essas pessoas, né? Então, eu acho que a abordagem é por aí. Beleza. É isso. Tem várias pessoas pedindo a técnica, porque, né, tem passado de fato para as pessoas de medo, de morte, de perder algum parente. A gente está se encaminhando para o final, mas antes de encerrar, tem algumas perguntas das pessoas que estão participando. Desde já agradecer a participação dessas pessoas, né, que estão comentando, estão parabenizando, estão participando, parabenizando a explicação, né, os excelentes esclarecimentos que foi colocado agora. Então, vou partir para as perguntas do chat. Uma das perguntas foi de uma aluna, que ela fala que já
se já teve problema com a asma, mas não tem mais, ainda assim esse é um agravante para o caso de contrair a doença da Covid. Sim. Como eu falei em relação às doenças físicas, a gente tem que continuar acompanhando. E esse aluno, não sei qual que é o nome, entra como grupo de risco, né? É uma doença pulmonar, realmente, o coronavírus, o Covid-19, ele pode evoluir para uma doença pulmonar, né? Respiratória, síndrome respiratória aguda, que é o que a gente preocupa. Então, esses pacientes que já têm alguma comorbidade pulmonar, a gente fica preocupado, sim. Então, ver se o paciente está controlado, né, está fazendo uso das medicações de costume, a bombinha, ou qual medicação seja, né? Se tiver descontrolado e que precise de fazer um atendimento, esse atendimento é que a gente tem que ficar um pouco mais alerta. Então, o paciente ele vai ser atendido numa sala própria, no lugar próprio para ele, né? Com todas as precauções possíveis, usando máscara, porque dependendo do lugar onde for ser atendido, né? Se é em casa ou se é em algum centro de saúde, né? Dentro da aldeia, na escola e tal, a gente tem que pensar no atendimento do paciente. Então, se por acaso o paciente ele está descontrolado, né, mesmo fazendo uso da medicação, que precise passar pelo médico, então a gente vai ter essas preocupações todas e precauções também para o atendimento do paciente. O médico ele vai avaliar e ver o que possivelmente possa ser feito, né? Então aí é individualizar mesmo o atendimento, mas ter toda a precaução quando for ter esse atendimento. Se possível, se o paciente puder ser atendido domiciliar em casa, né, avisar o AIS que tem um paciente que é asmático e que está descontrolado, está passando mal e que precisa ir lá. E que não tenha pensamento de que seja Covid, né, não teve contato com ninguém, não saiu da aldeia, que possa ser descartado nesse sentido. O ideal é que faça o atendimento domiciliar mesmo, né? É isso. Certo. Eu vou ter uma pergunta da Lara Oliveira, espero que isso seja respondida. Aí estamos aqui organizando as próximas perguntas, né, projetos que possam ir já colocando aqui. Antes que as perguntas apareçam aqui, já vamos antecipando os agradecimentos, porque foi um excelente bate-papo. Se tivéssemos mais tempo, certamente teríamos mais dúvidas a serem sanadas. Eu acredito que esse momento é um momento muito importante, principalmente para nós, a comunidade indígena, por ser um médico da nossa comunidade, um médico do nosso povo. Isso faz certamente toda a diferença. O senhor Giliardi, né, dá boa noite ao senhor Zico Pataxó, é um dos nossos alunos do primeiro ano técnico de comunicação, e ele quer saber se quando chegar a vacina contra a Covid, só serão vacinados os mais vulneráveis ou todos da comunidade indígena patricinha. Uhum. Boa noite, Eliardi, valeu pela pergunta aí. A gente já é considerado vulnerável como grupo de risco, né, por sermos indígenas, assim. Acredito, né, então aí, primeiro torcer para que realmente a vacina saia, né, acho que é o primeiro pensamento, tomara que saia logo. Mas provavelmente, eu espero que normalmente seja a comunidade inteira, né, não tem por que pensar de que seja um grupo só, né, um grupo de risco específico. Eu não sei como é que eles fariam nos grupos que não são indígenas, né, não sei se eles iam fazer separar, né, por grupos, como eles normalmente fazem quando a gente tem vacina de influenza, né, eles têm essa divisão, como é que eles vão fazer? Acredito eu aí, é um pensamento meu, de que toda a população indígena vai ser vacinada, sem sombra de dúvidas. Tá? É isso. Ok. Vamos para a próxima pergunta. Jefferson, temos mais alguma? A próxima pergunta é de Vanessa Braz. Ela diz que é muito importante também, né, se tratar dessa ansiedade, no momento da Covid-19. Como darmos importância aos sintomas da ansiedade, às vezes as pessoas não olham essa situação de ansiedade. Na verdade, ela está mais fazendo um alerta, propriamente, um questionamento. Mas é o que o doutor já falou. Observar e cuidar. Sim, é porque, igual eu falei, pode aumentar a ansiedade, né? Pode apresentar ansiedade para pessoas que nunca tiveram, né? Enfim. Mas para aquelas pessoas que já são ansiosas, que já têm algum diagnóstico, né? Depressão, enfim.
ficar de olho com certeza, né? E nisso os familiares têm que ajudar, a própria pessoa tem que ajudar, ver se esses sintomas pioraram, né? E aí, dependendo, se precisar, fazer um atendimento médico, né? Não tem nem o que pensar, é isso aí. O Jamil Araújo, que é dos nossos docentes também, ele diz que já se fala em um novo vírus, se isso é de fato verdade. Suíno, né? Inclusive, eu li alguma coisa também, sabe, o Jamil, mas aprofundadamente eu não vi ainda não, mas eu já fiquei sabendo também que, né, um vírus suíno, enfim. Vou ficar te devendo aí essa resposta, mas eu vou dar uma olhadinha, qualquer coisa eu respondo aí depois no bate-papo do Facebook. Adriane Patachó, ali da aldeia da Chuma, parabeniza o Zig, e a mim também, obrigada. A live está ótima. Isso aí. Valeu, Adriane. Edmarcos Consaga diz que seria um grande médico e vem fazendo uma rotina excelente, que ele está muito feliz. Valeu. Ivana Bonfim diz que as explicações foram ótimas, né? Que o profissional que ele conhece a realidade. Atuado Patachó Rai, que não conhece esse esclarecimento. Pelo visto, acho que os questionamentos encerraram. Deixa Jefferson aí falando das perguntas, mas eu acho que a maioria dos questionamentos já foram sanados também aí no diálogo, né? Porque o diálogo foi bem esclarecedor e acredito que muitos tenham se sido contemplados com suas questões, mesmo que não tenham. Sim. A Jocélia parabeniza o doutor Zig, mais uma vez. Obrigado, Jocélia. Então, eu acho que é isso. Podemos, então, encaminhar o final, mais uma vez, agradecer imensamente a participação do doutor. Acho que foi de suma importância e um prazer enorme a gente poder estar fazendo esse diálogo. Acredito que não só para a comunidade escolar e para a comunidade indígena, mas todos que estão acompanhando se beneficiaram desse diálogo. Eu acredito que foi bem esclarecedor, inclusive para a gente poder pensar com muita sensibilidade a questão desse retorno das aulas, porque independente, né, do que o decreto do governo for colocado para frente, no mês de agosto, final de julho e início de agosto, mas a gente sabe que nós temos autonomia, né, a nossa escola tem autonomia de poder pensar de uma forma diferente, de poder se organizar de uma forma diferente, pensando no benefício coletivo, né, pensando que a gente não pode só analisar essas questões em relação ao retorno coletivo, e a gente tem que pensar além, porque infelizmente o momento é um momento que foge da nossa alçada, foge daquilo que está dentro das nossas possibilidades. Então a gente precisa fazer o máximo para pensar de uma maneira coletiva e comunitária. Ainda temos aqui uma pergunta da Naima Castro, né, nossa professora Naima de Sim. a chama coroa, né, metade. Ela diz assim: dizem que bebês não são de risco. Ela quer saber se isso é verdade ou não. Boa noite, Naima. Eu acho que a questão dos bebês, né, é até importante falar que a gente, nos estudos, a gente não viu transmissão vertical, né, assim, vamos imaginar que se uma mãe, ela tem coronavírus, não se percebeu que esse vírus, ele foi passado para a criança, né. Então, inclusive, ótima pergunta para a gente abordar outras coisas depois, para as mães continuarem amamentando, mesmo mães que tenham coronavírus, elas devem continuar amamentando, porque não houve aumento de letalidade nesse grupo de risco, né? Nessa faixa etária de criança. A gente considera igual ao resto da população, né? Então, não. É isso. Vamos saber. Aí o Simar disse também tirou as dúvidas dele. A Dalva agradece também os esclarecimentos. Sim. Outros parabenizam o roteiro, fala que o papel principal agora é salvar vidas. Então é isso. Reforçar meu agradecimento, deixo a palavra para ele fazer a sua despedida. E, mais uma vez, é isso. Muito obrigado mesmo. Acredito que a Semana do BNB está fazendo um excelente trabalho para que a gente possa pensar e refletir juntos que o bem viver não é só essa teoria que acaba que nos discursos ela começou a ser disseminada, mas a vivência do bem viver para nós profissionais
é isso, ela se partilha de toda essa realidade, seja ela uma realidade em meio à urbanização, como é de aldeias, seja a realidade dos povos que são muito distintos. Muito obrigada mesmo. O colégio agradece, eu agradeço o nome de Aricina também pelo convite, e todo o corpo escolar em nome do nosso. Sim. Então, eu gostaria de agradecer também, né? Obrigado pelo convite, Arissana. Obrigado, Jefferson, Adriana também. Praticamente, acho que todos os meus pacientes estão participando aí dessa live. Eu acho que o mais importante, a gente, se tratando de comunidade indígena, é o nosso coletivo. E a gente não deve perder isso, né? Eu acho que, mesmo que o mundo, ele tome rumo, né, de alguma conduta, cabe a gente se questionar também se aquele tipo de conduta ele cabe às nossas comunidades. Como você falou, a gente tem que ter uma saúde diferenciada e a gente tem ferramentas para isso. Então, questionar mesmo, essa conduta que o Ministério está colocando, mas ela é real para a minha comunidade? Ela pode ser feita aqui, né? Pode ser feita na comunidade? E falar real, não dá para fazer isso aqui na comunidade. Que outras opções a gente tem? O que a gente pode pensar junto e pensar outras alternativas, né? Então, quando a gente pensa em pandemia, para qualquer outro tipo de doença, a gente tem que pensar na nossa realidade também, se aquela conduta se adequa para nós, né? Às vezes está todo mundo mandando fazer uma coisa, mas a gente não consegue fazer porque a nossa cultura é totalmente diferente, né? Ou um pouco diferente, né? Ou diferente de modo que precise fazer outras alternativas, né? Então é a gente manter nosso coletivo, manter a gente super espiritualizado, né? Mantermos vivo, a gente tem mantido nossa cultura até hoje, são 520 anos aí de resistência e que a gente continua resistindo, né? Cuidando dos nossos mais velhos, cuidando das próximas gerações e precisando a gente tá por aqui sempre. É isso, boa noite. Boa noite, mais uma vez obrigada. E só fechando com uma frase que a professora colocou, que espera que, pelo menos esse momento ruim, né, de vírus, de pandemia, possa trazer algo de positivo, que é a valorização desses profissionais da saúde, né? Médicos, todos que estão aí à frente, na minha frente, também fazer esse excelente trabalho. Então, que Deus possa nos abençoar, que a missão possa continuar fortalecendo a todos vocês, e que sigamos com fé para que esse momento passe. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite.